Oi, eu sou Felipe Gonçalves e juntamente com a Carol Zalins que a gente desenvolve esse projeto chamado Música e Tal, que traz um pouco da musicalidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul no geral, e vai entrevistando pessoas para saber um pouco mais sobre suas carreiras e também o que levou elas a fazer música, como são as suas influências, o que mantém elas nesse cenário até hoje. E no episódio de hoje, mais do que especial, nós recebemos o Du Vale. Esse cara que é fantástico, além de ser muito intelectual, também traz para sua música uma felicidade, muitas memórias afetivas e fica muito evidente como isso toca o seu público. Confere aí a nossa entrevista. Du Vale, quero que você faça uma pequena introdução sobre você, sobre seu primeiro contato com a música e como foi ter vindo para Campo Grande fazer música, né? É, então, meu primeiro contato com a música, que eu lembro, é justamente desses momentos assim. Minha mãe tinha uma Singer, ela costurava e tinha uma máquina de pedal. E eu lembro dela deixar o radinho do lado e ficar naquela máquina pedalando. E eu sempre ficava por perto, né? Porque eu mamei até tarde, né? Eu mamei até os 7 anos de idade. Então eu ficava por perto e eu lembro tem essa memória afetiva assim Uhum. dela, de eu escutar essas músicas que ela escutava na época. E escutava muito Agnaldo Timóteo, que mais? Zezé de Camargo e Luciano, as bandas que tocavam na rádio na época, né? É, bom, isso me traz uma lembrança muito gostosa, assim. E o meu pai também, meu pai, como ele era caminhoneiro, ele tinha uma coleção de fitas na carreta. Que legal. E a gente sempre ouvia as fitas, e ele gostava muito de música caipira, né? Bom, Trio Parada Dura, Milionário José Rico, enfim, várias outras bandas, Dé de Delinha, Inesita Barroso, né? Bom, Almir Sater, várias bandas, vários grupos, né? E cantores e cantoras daqui que levam a sertaneja. E eu cresci com essa coisa, né? Uhum. Com essa musicalidade, assim, mesmo que seja tímida, né, dos meus pais. Nunca influenciaram diretamente para que eu tocasse alguma coisa. E já o meu tio, né, tio Caroço, irmão da minha mãe, boêmio, assim, e sempre ele estava com a camiseta de time no ombro, um calçãozinho, chinelo havaiano e um violão na mão. Sempre. Eu lembro, a minha memória de infância era sempre ele assim. Eu acho que eu não me lembro dele usando camisa, mas, Sempre no mas ombro. e ele gostava de cantar muito Raul Seixas. Eu lembro disso, dele cantando Raul Seixas, dele cantando os sertanejos da época, né? Trio Parada Dura também, Tonico Tinoco, Zili Zalo, enfim, são várias coisas que me remetem a, Essas memórias, né? ao clássico, né? Essa coisa que a gente vai ouvir, foi intitulado sertanejo, mas a gente vai ouvir, tem uma mescla do que se Meio tocava na folk América também, né? Latina. É um pouco folk Tem, também, né? então, não, depende do que se leva ao folk, mas Uhum. esses ritmos, eles são muito mais voltados ao que. Pô, se você pega um álbum do Leandro e Leonardo no começo da carreira e, sei lá, e vai ouvir um heavy metal da época, Uhum. é a mesma sonoridade, é a mesma, assim, você coloca um CD, depois você vai colocar outro, só que aqui no Brasil se deu como sertanejo, né?
Mas tem muita ligação Você diz pela sonora. temática, né? Pela temática que eles É, levavam. Ah, entendi. com certeza. E a sonoridade também que chegava. E Uhum. aquilo foi me moldando. Na adolescência, flertei com as bandas, né, de punk rock, que era o que a gente sabia tocar, né? Ganhei não, comecei a trabalhar, fui office boy, trabalhei 5 anos, comprei uma guitarra, fui tocar. Cheguei lá, não sabia nada, né? Então, vamos, vamos tocar punk rock, né? 3 notas ali e tal. Fiquei pouquíssimo tempo com essa banda lá em Ribas. Meus amigos foram, infelizmente, foram deixando, né, a banda, Uhum. se envolvendo em muita treta, né? Os meninos eram da pesadas. Hoje são queridos pais de família, mas nessa época deram muito trabalho, assim. Eles E, bom, levavam o punk rock bem a sério, então. sim, 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 levavam a vida bandida a sério. E, e bom, quando teve um probleminha com a justiça, nosso baterista teve que ficar 5 anos recluso, Putz. e aí é, ele ficou 5 anos recluso e a gente acabou com a banda. Então, beleza. Eu comecei a pegar o violão e escutar mais Raul Seixas. Uhum. Escutar, entender, querendo entender, dialogar com aquilo. Estava querendo entrar para a faculdade de filosofia. E foi assim, caiu como uma luva. Que aí, das músicas dele, eu já fui pesquisando, né? O que que ele cantava, de onde que era a influência dele, o que que ele lia. E foi me alimentando muito disso. Já tinha ouvido Legião Urbana, mas não com aquela pegada de pesquisar. Eu tinha Uhum. passado essa ideia. Eu estava só eu e um violão. Então eu comecei a estudar as músicas dele, descobri Violeta Parra, descobri Bob Dylan. Bob Dylan. E aí eu fui já migrando para a música americana. Com a Violeta Parra e o Bob Dylan, já me abriu outras vertentes, né? Foi quando eu consegui entrar no curso de filosofia. Uhum. Fiquei 2 anos e meio, saí, entrei no curso de psicologia, vim para Campo Grande, deixei Ribas do Rio Pardo. Não por não gostar da cidade, né? Uhum. Mas para ficar mais perto da faculdade, para conseguir trabalho, né? E nessa ideia de tocar a vida sozinho, né? Com independência. Sim. E aí foi onde eu tive acesso ao teatro também. Eu cheguei já vim direto pro teatro, conheci o Leandro Faria, conheci a Tati de Mel, conheci a Franz Amorra, e conheci o Jair Damasceno, que foi grande mestre no teatro, assim. A gente ficou 5 anos juntos e foi uma escola fantástica. Me ensinou muito, tenho muito a agradecer. E foi nesse período que eu fui desenvolvendo Colônia, que era um projeto que tinha 10 músicas que contava a história de um sujeito, uma, uma mulher ou um homem que foi enlouquecendo no manicômio em Barbacena, que a Daniela Arbex Ah, o fez um Holocausto livro, Brasileiro, né? isso, Eu me exatamente, vi agora. fez um livro baseando nos relatos, né, das pessoas internadas. Uhum. E, bom, isso aí me deu muita escola, porque eu aprendi muito, eu aprendi sobre gravação, aprendi sobre técnica vocal, fui aprendendo sozinho, assim, né? Na verdade, sozinho com Autodidata. quem, com quem me ensinava diretamente, né? Uhum. Aprendi ouvindo, ouvia as bandas, saía, ouvia. Tem Peixes em Trópicos, o Igor, que tem um vocal muito legal. A gente se conheceu, a gente
trocou bastante, fui nos shows do Peixes, fui no show da Winchester, né? Junto com o Saldanha também. Uma escola para mim, mas eu ainda não tinha aquela noção, né, do, do, dos- do que eu queria para mim, não achava que aquilo ia ser, bom, é Uhum. isso, eu quero cantar. Até então, depois que eu lancei Colônia, e quando o Júlio Queiroz apareceu, disse, bom, Leandro, vamos lá, vamos gravar. Ele estava indo para Portugal, e no último minuto, no último dia, ele ia no outro dia, ele falou, não, vamos gravar. E a gente foi para um quartinho, assim, gravou voz e violão, e saiu um resultado lindíssimo depois de 3 meses dele lá em Portugal. Ele mandou para mim e falou, olha aqui o resultado. E aí eu achei fantástico. Falei, nossa, é isso. Nossa, a- eu acho que a maturidade que eu precisava veio nesse período da produção do Colônia, onde eu comecei a estudar as minhas vozes, cantando já, nos timbres que eu buscava no violão, né? Eu uso o violão de uma forma muito peculiar, né? Porque eu não sou um músico, não me considero um musicista, um guitarrista, um violonista. Eu utilizo mais a noção de percussão, né? Há 4 anos atrás, nesse processo, eu conheci a capoeira Angola com um mestre pequeno, lá na Universidade Federal. E desde então eu sou aluno dele. Essa musicalidade Vem daí também, né? se aflorou muito. Então tive uma maturidade muito grande dentro da capoeira Angola. Isso agregou muito. E nesse processo todo, tem o Ali, né, que chegou também. O Ali, ele chegou num momento que ele estava estudando para fazer um agenciamento de artistas, estava na caminhada dele, eu estava na minha, a gente estava cada um errando do seu jeito, e a gente falou, "Pô, vamos se juntar para errar junto, né? E aí foi quando a gente começou a tocar paralelamente, assim, com eu e o Silas, né, que é meu amigo de longa data também da psicologia lá na UCDB. E o Silas falou, pô, bom, eu topo, o Ali falou, eu topo, a gente montou um trio e vamos tocar, vamos fazer barzinho. A gente fez um show lindíssimo no Verde Sorte Minha e logo depois a pandemia chegou. Então, assim, foi bem desestimulante isso. Eu tive uma viagem, voltei. Quando eu cheguei aqui, a gente já entrou em lockdown, aquela loucura toda, enfim. Nesse processo, a gente utilizou o tempo que a gente tinha para esse amadurecimento. E aconteceu algo incrível, né? Que o destino trouxe o Júlio Queiroz de volta para nós. E ele veio já com a ideia genial: vamos montar um selo e abraçar os artistas que, é, que a gente consiga colocar e queira que a gente coloque a nossa cara na Uhum. produção, a cara da Mandioca, com as pesquisas nas guitarras do Júlio, nos sintetizadores que ele usa, nessa busca pelo clássico, né? Busca por sonoridades antigas, sonoridades clássicas, ele conseguiu, Tem bastante disso no né? som, né? Que vocês fazem. Sim, ele conseguiu mesas na Europa super antigas, assim, né, dos anos 60, 70, Que legal. e ele foi modulando isso até ele conseguir o som que ele quer. Então é uma eterna pesquisa. E eu Uhum. acho isso, pô, genial, barato e vale muito. Eu gosto de escrever e, bom, depois que ele chegou aqui, ele falou, pô, vamos ver as suas músicas, vamos chamar um percussionista. Então, chamei o Alessandro Mônaco,
e o Ale fez uma percussão genial, divina, muito gostosa para o último cigarro. A gente terminou. E há 2 anos atrás, antes do lançamento, eu tinha começado um projeto com o Gabriel Ribeiro, Uhum. que é o produtor e diretor aqui de Campo Grande. Nós sentamos, fizemos todo o projeto, começamos a estudar linha de produção, estudar sistema de roteiro, sistema de atuação, vamos cena, luz, e foi 2 anos, um ano parado, quando deu no finalzinho da pandemia, no finalzinho do ano 2020. 2020, eu cheguei para ele e falei, cara, vamos fazer esse clipe. Aí ele topou, a gente começou então todo o projeto com tempo, então a gente tinha tempo, a gente tinha a música pronta, estava linda, a gente já tinha o apoio da Mandioca Records até aí nessa altura, e foi tudo dando certo, assim, foi tudo com muita paciência, a gente foi construindo o que viria, porque nesse meio eu já tinha escrito muita coisa, então já estava com muita música legal. O Colônia eu tinha engavetado, né? Porque na minha cabeça ele funciona muito mais como um material acadêmico do que como um material eh, de divulgação com eu e a banda, né? A Lambada Mecânica. E, bom, nesse processo a gente estruturou banda, nós chamamos o Felipe, nós chamamos o Loyola, nós tínhamos o Júlio Queiroz, nós tínhamos o Ali e nós tínhamos o Silas. Bom, tudo pronto, fizemos o clipe, então foi com uma dinâmica muito legal, muita gente ajudando, né? O esforço muito grande de todo mundo para que fizesse jus, né, a música que já estava muito boa, a gente sentia que ela estava chegando, a gente sentia que ela tinha uma energia legal, né? Modéstia à parte, o Júlio conseguiu imprimir uma identidade muito legal para a música, Sim. utilizando dessas referências dele, clássica, mas também colocando muita coisa moderna nas melodias, né, nos arranjos. E, bom, tudo pronto, conseguimos terminar o clipe, lançamos ele há pouco mais de um mês. E, bom, para nós, que a gente está começando do zero, fazendo uma produção do zero, está sendo genial essa repercussão do clipe, né? A gente está aqui no colo da América Latina, Sim. no centro, coração do Brasil, jogando em Campo Grande. Eu sempre digo isso. E quem joga em Campo Grande precisa ter fôlego. E a gente, nesse momento, acredito que nós tivemos uma boa caminhada. Eu acho que sair de Ribas do Rio Pardo não é uma. Não aconteceu isso de sair de Ribas do Rio Pardo, né? Porque é tão perto, 90 quilômetros. Então a gente sempre volta lá. Eu sempre volto lá para ver, que eu tenho minha mãe lá, né? Tenho minhas preciosidades, né? Minha irmã, minha família, meu cunhado. E eu tenho um irmão aqui também, em Campo Grande. Mas sempre a gente volta, sempre a gente vai passar o final de semana, ou eles vêm. Então é muito perto. Porém, a minha raiz, né, agora, ela tá aqui. De alguma maneira, a gente está construindo essas composições, estou escrevendo mais, justamente para a gente
comentar um cenário musical aqui em Campo Grande. Não é discutir se tem ou não um cenário musical, mas fazer com que ele se movimente nesse pós-pandemia. A gente precisa muito disso, porque muita gente vive da música, não são Movimentar a só os cultura no músicos. geral também, né? A cultura tá bem Exatamente, parada nesses últimos 2 anos aí. exatamente. E você falou bastante sobre essas influências que você ouvia no, perto da sua mãe. E quando se fala nesse som que você vem fazendo, gravando ultimamente, tem algum tipo de referência desse som paulista que tá rolando nesses últimos anos ou não? Você se baseia no que para bolar esse som? Eu digo da sua voz, né? Você disse que vai acrescentando essas pequenas coisas, vai conversando com as pessoas. Você tem pensado se em soar parecido com algum tipo de vocal? Como é que é nesse sentido da construção? Ah, é, eu tenho, eu não, assim, tô acostumando ainda com a minha voz. Eu não consigo me ouvir direito e gostar do que eu canto, gostar do meu timbre, né? Eu acho que tem muita gente que eu ouço que canta ou que utiliza da voz como a ferramenta, né? Uhum. Não gosta da voz, não gosta da própria voz e não gosta de se ouvir. Mas eu ainda estou me acostumando, né? Porque sempre que a gente ouve, a gente fala, não, precisa melhorar alguma coisinha. É, mas eu tenho me acostumado mais com a minha voz. E as minhas influências sempre foram influências de cantores bregas, né? De alguma maneira. Uhum. Reginaldo Rossi, Vando, né? E tem o Otto também, que, é, e, enfim, várias Raul Seixas, Bastante brasilidade, né? brasilidades. Eu acredito que eu mais utilizo a voz para chegar numa dança legal com a música, né? Uhum. Dançar com a música ali de acordo com o timbre que eu tenho, que eu consigo alcançar. E foi um estudo muito grande, porque a gente não tem essa identidade do canto, é uma busca mesmo que a cantora ou o cantor faz. É, é claro, tem as influências, mas é muito difícil você conseguir ser fiel a alguma influência que você tem, porque as cordas vocais são outras, né? A gente tem Uhum. outros tons, E aí, outras. de alguma forma, acaba imprimindo também a sua característica, a sua originalidade, né? É, No, no fim das contas, é isso. As é, referências que você tem, suas memórias afetivas desde quando você era pequeno, ouvia com a sua mãe, com seu pai, com seu tio. E a vivência mesmo com o seu instrumento, cordas vocais, né? Que você cria seu canto, né? exatamente. É um estudo, né, que a gente vai fazendo, e você vai conseguindo atingir certos alcances vocais em um determinado movimento que você faz com a sua ferramenta, né? Mas, bom, algumas tem influência, sim. Jorge Ben influencia bastante. Eu gosto do jeito que Jorge Ben canta. Eu gosto do jeito que Alcione canta, por exemplo. São, são, são escolas, né, pra gente. A gente vai ouvindo, vai, vai tentando reproduzir isso. Tem melisma, tem drives, tem várias coisas que já são específicos das técnicas, né, que você vai aprendendo a utilizar Uhum.
ao longo do tempo, assim. Eu fui aprendendo isso aí na prática. E por isso acredito que durou tanto tempo essa estreia, né? Mas eu acredito que não seja tarde, eu acredito que seja o tempo certo para um amadurecimento que a gente teve, né? Tanto eu quanto todo mundo da Mandioca Records, da Lambada Mecânica. E para isso, demandou de muito estudo, né? De ouvir muita música. Hoje eu sou, pô, viciado em música. Então, assim, todo dia eu ouço música, então a gente precisa dessa conexão, né? Quem trabalha com música, eu acredito que precisa dessa conexão. Quando Sim. você quer imprimir um estilo, né? A gente quer construir alguma coisa nova. Então, é, é, você citou as bandas paulistas e tudo Sim. mais. O movimento que está vindo que está aflorando em São Paulo, é basicamente hoje um movimento que se expande com uma magnitude gigantesca. É o movimento do Norte Nordeste, que Uhum. são as músicas baseadas na tecnobrega, a pisadinha, né, o brega funk, enfim, a lambada. Então, eu acredito que nós estamos vivendo essa explosão. Hoje é muito difícil você ouvir uma cantora, um cantor, uma banda não utilizar dessas técnicas musicais para os sons. E isso reflete muito o momento que a gente está vivendo, porque a gente vem de um momento de pandemia, onde o nível de serotonina baixou muito, o nível de adrenalina baixou muito, as pessoas ficaram reclusas em casa, muitas pessoas ficaram tristes, muitas pessoas tiveram a sua rotina alterada. Isso gera uma deprê gigantesca. E é natural que agora essas pessoas queiram se livrar disso. E isso reflete na música. A gente, por exemplo, o Zé Vaqueiro. É impossível você ficar sem se balançar ouvindo os beats da, da, Uhum. das produções dele. A Cell acabou de fazer um showzaço aqui. Aqui na América Latina. Mas você É, estava falando sobre tudo isso, mas eu acredito que você também traz muito disso. Tanto vendo o seu show pessoalmente, é, quanto vendo pela internet, eu acho que você traz muito dessa. Eu não digo que é uma felicidade que a gente tem pelo som, mas uma vontade de ouvir constantemente, sabe? Como se fosse para elevar mesmo essa serotonina que você disse, mas uma vontade de estar sempre naquele som, sabe? Como se ele. Eu costumo ter essa coisa de que isso seria uma espécie de trilha sonora para a vida da gente, e a gente vai escolhendo, né? Quais serão as trilhas sonoras. E eu acho é, que o som que eu te falei, Ipanema, Botafogo, ele tem muito disso. Eu acho que. Eu não sei se ele foi pensado para ser um hit, mas eu acho que foi o que mais me pegou por essa questão, sabe? De você querer estar ouvindo o tempo todo e você fica pensando, cara, eu não acredito que isso está tão perto da gente, né? Eu não preciso ficar ouvindo coisas de tão longe de São Paulo, de fora do país, está aqui. E é isso que, de certa forma, me deixa mais feliz pelo som, você entende? Eu acho que é, é, o intuito dessa conversa que a gente leva aqui é sobre isso, de ter essas pessoas tão perto, como o Guilherme, como o Rafael Vital, são essas pessoas que têm um som tão autêntico, eu diria. E você também tem. Com a banda, essa é a primeira impressão que eu tive ao ouvir esse som e também ao ver o show.
que vocês têm muita vontade de fazer esse som para deixar, para causar essas é, uma certa felicidade, sim, nas pessoas e também fazer com que a gente se sinta bem, né? Se sinta de fato no show, que eu acho que também né? hoje em dia um dos grandes problemas é esse, né? A gente se sentir de fato no show. E eu acho que eu me senti bastante em cada música, no show todo, e acho que é isso, né, que de certa forma você está tentando dizer, né? E eu gostaria de falar que o seu som também traz isso, então a gente não precisa Ah, ir muito legal. longe para outros artistas para tentar explicar isso. Legal. Então, mas isso vem de muita influência, né? A gente Uhum. ouvir também, é, mas com certeza buscar uma sonoridade que imprima uma, A impri- identidade. exatamente, que imprima uma identidade que faça com que a nossa vontade, na real mesmo, assim, falar para vocês, é fazer com que outros estados venham para cá para os nossos Ah, festivais, é né? ótimo, né? Como já foi no Não é, passado, não né? é, é Teve grandes exatamente, festivais aqui. exatamente. A nossa vontade é fazer com que Campo Grande entre num circuito nacional de bandas, Uhum. né? Que a gente Pare de não falar. só Uma coisa que eu ouvi, desculpa se te interromper, mas uma coisa que eu ouvi bastante depois de ver o seu show é, tipo, como isso soa como o que estão fazendo em São Paulo, sabe? Eu fico pensando, não, isso soa como uma coisa que a gente tem aqui, né? É exatamente, um som nosso. exatamente. O começo das minhas influências foram aqui, são daqui, né? Tanto que a gente colocou para homenagear a Helena Meirelles, né? Uma pequena fala dela e os rasqueados dela que Que ela legal. tocava tá em tá no nosso som, tá no nosso gosto musical. A gente ouve as pessoas de fora de cada vertente, mas é, bom, eu acredito que a lambada mecânica e o que eu escrevo e o que a lambada mecânica toca é, é justamente isso, uma vontade de imprimir alguma uma realidade daqui, entendeu? Que essa realidade seja com a nossa pegada musical. A gente, eu ouço muita coisa, né, que vem de outras indústrias, né? Por Uhum. exemplo, a indústria do sertanejo universitário. E isso, com certeza, eu acredito que é muito benéfico para todo mundo, mas isso deveria se expandir para as outras áreas, né? Por exemplo, a capoeira Angola. A capoeira Angola, ela tem início lá na Bahia, mas ela chegou aqui, né? Então, assim, nós temos um mestre de capoeira, um mestre pequeno que está aqui em Campo Grande, que imprime uma cultura ancestral e que, bom, tem um arsenal de conhecimento para passar para os seus alunos e alunas. Aqui em Campo Grande nós temos a comunidade da Tia Eva, que tem vasto conhecimento também musical, ancestral. Nós temos a comunidade sírio-libanesa, nós temos a comunidade japonesa, nós temos a comunidade turca. Então, assim, Campo Grande, ela é pequena de alguma maneira, se a gente for comparar com as outras capitais, e justamente por ela ser pequena, a gente deveria ver difundido mais essas culturas para Uhum. chegar até a gente de fato. Mas ela fica escondida em pequenos nichos, né? Sim. O hip hop, por exemplo, está aqui, está crescendo bastante também. A gente vê isso se dividir em nicho. Agora, eu não sei se é um fator natural da sociedade ou se é pouco fomentado, né?
Eu acho que um pouco dos pela, dois, né? ou é pouco fomentado pelos Pelo poder processos público também. burocráticos. Pelos processos burocráticos. Mas, bom, a nossa vontade da lambada mecânica, a minha vontade é que a gente imprima um som que seja, que agregue, que faça com que festivais venham para cá e Que que se legal. alimentem da nossa cultura. Acredito que isso vai ser possível. A gente está jogando, a gente tá jogando com muita sede, assim. A gente está tocando com muita sede. A gente quer abraçar tudo que a gente puder, tiver oportunidade agora. E a gente está escrevendo, a gente está produzindo. A gente tem muita gente boa na mandioca. A gente tem o Júlio, a gente tem a Erika Espíndola, e vários outros artistas que vão lançar com mandioca também, que está vindo aí, que são gigantescos. O G. Ribeiro. Ah, bom, eu acredito que isso seja o início, né? Porque muitas muitos outros grupos vêm trabalhando também Sim, arduamente para que isso seja feito. E quem sabe, né, a gente consiga um grande festival que agregue esse tipo de música autoral e que seja música autoral de qualidade, que tenha verdade. A gente trabalha com muita verdade, então isso, isso seja espalhado. Eu acredito que quando a música ela é feita com a intenção de trabalhar a energia, né, de condensar isso tudo e devolver para o público, com certeza isso soa como uma originalidade. E é isso que a gente busca, soar como uma originalidade para a gente passar o recado, né, e poder fomentar uma cena que seja uma cena duradoura e que possa justamente levar aquilo que a gente fez ser, tanto você me ajudou e eu te ajudei também a gente sentir toda aquela sim. energia no palco do show Ótimo, de sábado passado. ótimo. E esse selo que vocês estão é, criando, ele pretende ser audiovisual? Como é que é? A gente tem uma equipe, é, mas essa equipe ela ela está trabalhando, já trabalhou com o clipe do Júlio Queiroz, né? Uhum. E bom, a gente pretende, eu acredito que a gente que a gente vai conseguir amadurecer nisso. Agora é muito cedo para dizer, né? O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Uhum. Mas eu acredito que futuramente isso possa ser sim uma, uma, uma possibilidade, né? Da gente trabalhar com um material visual também. É que já nasceu o clipe também, né? O cigarro. Exatamente. Mas o clipe ele foi feito com uma parceria, né? Com o Aham. Gabriel Uhum. Ribeiro. E o Gabriel Ribeiro não é integrante da Ah, Mandioca entendi, Records. entendi. Eu fiz a produção, a direção junto com o Gabriel Ribeiro. Mas quem está à frente das produções audiovisuais da Mandioca, por exemplo, quem fez as fotografias de lançamento, eram muito boas também, por sinal, foi a Paula, a Camila e a Tui. Então, esse trio trabalhando Uhum. para lançar a ideia da imagem das artistas, dos artistas da Mandioca. E tá saindo legal, a gente tem feito um trabalho bem bacana juntos, assim. Muito divertido, porque a gente vai conhecendo, a gente vai trabalhando, vai aprendendo e vai superando os desafios juntos. Então,
todos no mesmo processo criativo e evolutivo, né? No fim das contas, tá todo Exatamente. mundo alinhado, assim, né? E isso é muito rico pra gente na troca, né? Com De como certeza. sociedade, como pessoas, assim, artistas, né? Aí falando sobre o clipe do Último Cigarro, você falou que as ideias, o roteiro foi surgindo na época do lockdown, da pandemia, até a gravação. E aí eu fiquei curiosa. Quantos dias ou quanto tempo levou para ele ser todo rodado, assim? Porque eu vi que tem umas imagens que foram feitas na 14, né? Sim. Foi na, É, foi na 14, né? nós fizemos o clipe basicamente na mesma cronologia das imagens. Sim, a gente tem um banco de imagens gigantesco, assim, que não foi utilizado e ficaram igualmente. Dá para fazer outro clipe, que ficaram lindas mesmo as imagens. O Gabriel mandou muito, muito, muito bem. Nós gravamos primeiramente na Afonso Pena, e nós fazíamos isso nos fins de semana, que era quando todo mundo podia. Então, foram, foram utilizados, acredito que nós fizemos o clipe, eu acredito que uns 2, 3 meses para fazer o clipe, assim, para ele ficar pronto, finalizado. Mas foi um processo legal, porque dava para a gente gravar, parava, gravava, parava. Nós tivemos um trabalho bem legal, começamos com um trabalho, o trabalho de direção artística, né, foi feito por mim, né, como era, somos em dois atores, ator e atriz, né, que sou eu e a Débora, minha companheira. E aí nós ensaiamos em casa. Nós tivemos a colaboração de um grupo de artistas amigos nossos que são da dança. É, então, a Clara e o Agenor, eles vieram para cá, a gente fez um trabalho de imersão, né, dança e tudo mais, para a gente descobrir, né, ver um olhar de fora teria. Mas unicamente, assim, a direção teatral foi minha, assim, a gente tinha chamado alguns amigos, mas infelizmente a correria do tempo não deu para que participasse, né? Mas acredito que tenha sido ah, dentro de uma estrutura, as gravações, que permitiu que a gente respirasse, que a gente olhasse para o que estava fazendo. É claro, a gente não tinha acesso às imagens, então isso ficava com o Gabriel. Mas o roteiro nós fomos criando ao mesmo tempo que a gente tinha uma noção do que a gente queria, nós não seguimos ele assim fielmente. Fomos fazendo alguns ajustes. A gente queria um Fusca, por exemplo. Não deu, vai comer o carro mesmo. Então, vamos lá. E ficou legal, ficou original. E nós queríamos, vamos lá descer lá na cachoeira. Deixamos para o último dia. Tava frio, frio, Nossa. muito frio, tava muito frio. E vamos lá, 5 horas da manhã para cachoeira. Chegamos lá, a gente não sabia onde era a trilha, tinha uma cerca onde era a trilha. Então, vamos voltar e fazer no meio do pasto mesmo, assim. Então, sobre o clipe, uma coisa que eu também percebi em relação às cenas. Algumas cenas elas estavam mais saturadas em relação à cor mesmo. A sua camisa vermelha estava um vermelho bem sangue, bem paixão, assim, bem bonito. E algumas outras cenas já tava com um pouco menos de saturação, uma coisa meio sépia, assim. Essa ideia das cores, do jogo das cores, assim, ele veio na época já enquanto você estava fazendo o roteiro, ou veio mais na época da pré, assim, do pós, né? Na verdade, do pós, das imagens, assim, da edição do clipe. Então, sobre a direção de imagem,
quem fez foi o Gabi, né? Uhum. E ele, ele foi, ele utilizou muito da pegada dele, que ele já vem construindo, com as direções que ele faz, com as produções dele. Mas nós utilizamos muito a ideia do, do Ravi Shankara, que foi o criador do clipe da Cleópatra, da série, né? Uhum. Um dos produtores que utilizam esse tipo de enquadramento, de cena, e de acordo com as emoções da personagem no clipe, o Gabriel vem produzindo também uma textura no clipe. Então, no começo, é, insti- é, é, instiga você ver, não sei se é essa palavra, mas talvez incomoda e instiga ao mesmo tempo você vê a imagem, né, mudando de textura, sendo exibida dentro de uma faixa só do vídeo, né? Então, Uhum. se você vê ela no celular, ela vai cortar. Se você vê ela no computador, ela vai cortar. Então, já imprime a necessidade de uma atenção, né? Você vai ter que se aproximar, né? Olhar mais a fundo aquilo. E é essa a ideia de estar dentro da mente de uma pessoa que está em momentos diversos ali, tendo vários surtos, vários problemas na vida dela. E, e isso acontece para justamente passar essa ideia dessas texturas. E fica bem legal no final, né? Porque a gente percebe que muda e muda de acordo com as emoções também das personagens. E, pô, eu gosto dessa sacada que o Gabriel teve, né? E isso Sim, que é um trabalho. é bem marcante, ficou muito bonito mesmo. Foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, assim, quando vi o clipe. Acho que principalmente também por causa da cor da sua roupa, assim. Eu fiquei, meu Deus, que vermelho lindo é esse? Até porque, fora assim, vermelho ser minha cor preferida, me chamou muito a atenção. Caramba, que cor linda é essa, que cor viva! E aí, às vezes, tinha umas outras cenas que estavam assim, esmaecida, meio sem saturação. Caramba, tem essa sacada aí, tem essa sacada. É, Porque não foi sem querer isso, sabe? Essa foi a impressão que a eu gente tive. gravou essas cenas na rua. E Aham. teve uma curiosidade bem interessante que quando eu estava fazendo a performance, né, tinha entrado no personagem, estava fazendo a performance, a gente achou uma luz legal na frente de uma farmácia e chegou um rapaz, né, que estava em situação de rua e começou a olhar fixamente, né, para mim e eu fazendo toda aquela imersão, né, na personagem e, e foi um momento assim de êxtase porque ele ele se apossou da ideia também e a gente começou a. Eu estava dançando ali e tem um sujeito, uma pessoa dançando basicamente igual e eu gritava naquele momento, né? Eu gritava muito e ele também gritava. Então, assim, Caramba. foi uma coisa, uma catarse, assim, foi surreal. Eu acabei a cena, ele acabou a cena dele também. Ele virou as costas e foi embora. E aí parecia que nunca tinha. Aí, tipo, a gente se olhou e falou, cara, aconteceu isso mesmo? Aí São ele, momentos acho que assim. São momentos aconteceu. assim. Então, e são momentos assim até que a gente fica. A gente começa a pensar até no propósito da arte que a gente está fazendo, né? Do que a gente vem fazendo. É, Esse Ô, momento não foi Carol, registrado? Ele não aparece em nenhum registro? não, ele não aparece. Ele não aparece porque nesse dia tava eu, o Ali fazendo um auxílio, o Gabriel na minha frente e a Débora. Tinha acabado de fazer uma cena logo mais atrás.
E foi no dia que a gente fez a cena do término. Para terminar o clipe foi que eu me ajoelho e atrás tem o relógio. E no finalzinho do clipe foi um momento antes. Assim, a gente estava esgotado, muito cansado, assim, já estava tarde. Eu vim descendo a Fospena, ele veio fazendo imagens. Ele falou: opa, tem uma luz legal aqui, eu gostei dessa luz. Então vamos utilizar ela a nosso favor. Então vamos imergir. Eu fiz a primeira imersão e tá, ele pediu para fazer de novo. É, Fiz a segunda imersão, tá. Tipo, não, agora tá valendo, agora essa vai ser a para valer. E aí eu estava muito cansado e me entreguei. Isso aconteceu bem nesse momento, assim. Entendi. E deu pra gente sentir, né? Deu pra gente sentir a gente estava no caminho certo. Bom, e acredito que também dessas texturas, voltando à pergunta anterior que você tinha falado, que dá para fazer um gancho, cabe muito pela iluminação, né? Porque tem alguns momentos também que são momentos durante o dia e tem outros que são durante a noite. Isso faz muita diferença também. Mas a maioria delas, dessas texturas, foram edições mesmo. E ficaram muito boas, né? Sim. Eu acredito. Assim. E vocês também se apresentam assim, né? Com essas roupas parecidas, né? Ah, legal. Essa ideia de levar o personagem para o show, Eu achei né? demais. Foi um estudo, eu fiz um estudo, né? Dentro da faculdade de antropologia, eu fiz um estudo sobre brechós aqui em Campo Grande. Desde então eu sou, assim, freguês de alguns brechós, principalmente da Dona Maria. Que legal. Ela tem umas roupas bem legais, assim, que particularmente eu gosto. E aí, nessa semana, antes do show, eu fiz um estudo, fui até os brechós, a gente conseguiu fazer o figurino de todo mundo. E eu acredito que passa uma, uma conexão, né, é uma conexão, uma junção para a banda também. Sim. Para Sintonia, gente né? Dá essa funcionar ideia como, de. exatamente, uma ideia de sintonia, uma ideia de organismo. A gente é um organismo na banda. E pô, fundamental. Eu acho que a energia chega muito mais, assim, porque todo mundo está vendo aquilo como um só. Quem está assistindo não vai pregar atenção é, só no cantor, né? Só quem está fazendo E a vocês montaram performance do num canto. brechó mesmo o figurino? Exatamente, Caramba, todos os que figurinos são de legal. brechó. E isso vem de influências também, né? Influências da própria lambada. As bandas de lambada geralmente utilizam a mesma roupa, todo mundo com o mesmo figurino. Um exemplo, Silk Sonic, eu não sei se vocês estão acompanhando, Não. que é o novo projeto do Bruno Mars. Ah, sim. E ele está utilizando isso também. É um resgate, né, na verdade. É um resgate aos anos 80, aos anos 60, 70, 80, que a galera utilizava para os conjuntos, né? Beatles, por exemplo, utilizava muito isso, essa técnica de figurino, né? Para brilhantar mais o palco, para fazer com que fique homogêneo, né? As características visuais de quem assiste também. Dá uma Mas, experiência a mais. exatamente. Mas também dá um certo ar de cuidado, né? Com vocês tiveram, pelo menos pra mim, dá essa impressão que vocês tiveram cuidado até com o figurino, né? De se Ah, legal, parecer, de se parecer como uma legal, unidade. Eu gostei também do título, legal. Entre Vícios,
Entre, bo... Entrevistas e boleros. Isso. Cara, fantástico. Entrevistas e boleros. Gostei muito de piscar aquele neon. Uma coisa muito imersiva, na verdade. Isso me lembra muitas Foi. coisas, é. Você cria uma memória afetiva com o show. Exatamente, a gente queria voltar justamente isso, de resgatar essas possibilidades, né? Porque deu certo, né, um dia, então por que que não daria certo, né? Deu certo um dia, então a gente utiliza dessas cores, hoje todo mundo utiliza disso, por que não a gente da música não utilizar, né? Sim. Todo mundo que vai apresentar alguma coisa vai utilizar de cores, vai utilizar de símbolos, vai utilizar de roupas, para a gente também deixar um recado. Então a gente está deixando um recado. E esse recado é feito também através de linhas tênues, né? E essa energia é passada através das cores. As cores são fundamentais nesse processo. Legal, fico feliz que vocês tenham gostado. Ah, eu adorei. E. Bom, Você quer falar, Carol? Desculpa, eu te entendo. não pode falar. Pode. E quais são. O que vocês vão apresentar agora? Clips? O que tem de novo? O que vem por aí? Opa, então, a gente está no processo de produção, né, de um novo single Uhum. e a gente está nesse estudo porque são muitas músicas, né? E aí é aquela, né? A gente vai lançar qual? É. E esse é o estudo, né? Qual lançar? Tem muitas músicas legais, muitas músicas dançantes. A gente faz uma imersão um pouco na cultura rural, com sambas. E a gente retoma isso com a retoma isso é, de um momento de pesquisa que a gente tem quando a gente vai tocar junto, é, porque imprimir justamente uma, imprimir um selo, né, na música, imprimir uma característica, uma marca, né, para o do Vale agora em lavada mecânica Uhum. é fundamental. A gente fez uma estreia muito legal. A gente não pode fazer com que deixar que o nível dessa energia caia em algum momento. Então a gente precisa de muito estudo, a gente vai tocar mais um pouco. Sábado agora tem batalha, então a gente vai testar, a gente vai sentir, e a partir disso a gente vai montar com certeza uma super produção para isso. Porque a gente está muito feliz com todo o resultado e a gente quer que as pessoas ouçam, a gente quer cantar para as pessoas, a gente quer que as pessoas cantem essas músicas também. E é Aproveitar o isso, momento, né? Aproveitar a largada e exatamente. ir bebendo desse momento até para ir regando mais energias, para ir produzindo mais coisa nova. Exato, exato, exato. Legal. E é isso, acho que se você quiser deixar algum recado final, acho que a gente já fechou. Bom, eu quero agradecer vocês. É muito importante, viu? Esse espaço, é muito importante esses diálogos. Como parte daquilo que a gente falou na Uhum. nossa conversa sobre construir uma cena aqui, é super importante que vocês também estejam conectados nessa cena. Sim. E para isso esse trabalho é fundamental, é genuíno. Assim. Eu admiro muito o trabalho que vocês fazem, porque é um trabalho que dá visibilidade para a gente, né? Permite que a nossa um pouquinho, né? Um pouquinho que a gente é fora também do palco chegue, Uhum. que a gente vai se conhecendo mais. E a gente tem que fazer essa rede de conexão, né? A gente tem que se conectar, a gente tem que funcionar como uma comunidade que se é, é, entrelaça em vários códigos.
desse código é importantíssimo pra gente. Não só para mim, mas também para vários outros artistas e artistas. Pra cena independente, né, de artista de Campo Grande, pra cena underground, assim, eu e o Fih, a gente conversa bastante sobre isso, né? Como que tá carente disso aqui e como o que a gente poderia fazer para conseguir fomentar alguma coisa, para conseguir modificar um pouco essa realidade, esse cenário que a gente vem enfrentando, assim. E é isso mesmo, é uma questão de, sabe, todo mundo dar a mão, sabe, criar uma big comunidade, uma grande comunidade e se ajudando, porque o cenário não é muito fomentado mesmo aqui, né? Eu acho que até um pouco culturalmente também, assim. Eu em- desde que eu comecei, né, desde que eu comecei a trabalhar com a música e tudo mais, é, eu já tive várias crises, né, existenciais, assim, mas para a gente se incentivar, incentivar, eu acredito que, só para finalizar, nós, nós desistimos muito fácil das coisas quando a gente erra, né? Mas o erro é o único resultado que a gente sabe que pode acontecer, assim. É o único resultado que a gente sabe que isso é eminente, assim, né? Não, com certeza. Ainda mais quando você parte de uma comunidade em que você vai dialogar com várias cabeças, né? Ao mesmo tempo não vai agradar todo mundo, mas vai agradar alguém. Isso já é reconfortante. Eu torço para que vocês continuem, né? Porque o desafio maior é fazer, independente de qualquer coisa. Então, pô, espero que vocês tenham vida longa e ampliem isso e que essas fronteiras se abram, não existam mais fronteiras, né? Para o que vocês fazem para o trabalho de vocês, que é fantástico. Não, muito obrigado. Muito obrigado por passar esse tempinho aí Obrigado você, comigo. a gente ter falado sobre as músicas. Continuem acompanhando do Vale a Lambada Mecânica. Sábado, vocês estão mais que convidados para aparecerem lá no Rota. Com A gente vai certeza. fazer um show E, qual, legal aí. e quais as plataformas que a galera pode te encontrar, assim? Spotify? Todas as O, plataformas. o show Tá, da Concha tá disponível na íntegra, ah, né? tá No disponível na YouTube, íntegra lá no YouTube na Fundação de página Na Cultura. Fundação de da Cultura? Fundação de Cultura, é isso. Joia. É isso. Muito obrigado por você ter participado, Muito topado essa obrigado, ideia. gente. Muito obrigado mesmo. Prazer conhecer vocês, viu? Super Prazerzaço prazer mesmo. também. Prazerzaço. Muito obrigada pela Vamos, disposição. vamos trocar like lá no Instagram pra gente Vamos se sim. acompanhar, tá Vamos, bom? com certeza, com certeza, divulgar bastante o seu trabalho como artista, como pessoa, como ser humano que está tentando revolucionar aqui na cena de Campo Grande, com certeza. Isso já é É demais. um baita prestígio, né? Bastante resiliência. E é isso. Obrigada pela paciência também com a gente aqui, Que isso, penando imagina. aqui Mas com, paciência tem de sobra. com Pô, internet, tecnologia. sem problema, sem problema. A gente Ótimo. lembra que a gente tá, ó, que a gente tá numa, No constante a gente tá numa aprendizado nave, né? também. E a gente tá numa nave e essa nave tá rodando e a Sim, sim. gente vai seguir fazendo a trilha sonora. Espero que a viagem de vocês seja Ah, agradável. já foi. A sua com certeza será. Muito Muito longínqua. obrigado. Obrigado, viu, Valeu, do gente? Vale. Beijão. E se você gostou, com certeza gostou, porque esse papo foi demais. O Duval é muito carismático e dá para levar um papo eterno com ele.
Não se esquece de compartilhar com seus amigos e deixar seu like e também seu comentário e sugestionar outras pessoas que a gente não conheça, porque como a gente bem citou, os nichos aqui em Campo Grande e Mato Grosso do Sul estão um pouco fechados, né? A gente não consegue abranger todas as pessoas e fica sempre por meio de indicações ou a maneira como a gente vai andando pela cidade. Muito obrigado, eu e a Carol Zalinski, esperamos você na próxima edição do Música e Tal.